Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de domingo, que tem como tema conhecimento versus amor. E aí eu tô aqui mais uma vez com a Iris, tudo bem? Tudo bem. E aí a gente vai falar um pouco sobre o quanto que o conhecimento, às vezes, sem amor, pode prejudicar as nossas relações, né, entre irmãos e acabar servindo como pedra de tropeço para o outro. Mas antes eu queria te dar um recado muito importante. Se inscreve no nosso canal, liga o sininho também para receber notificações dos próximos vídeos, das próximas lições que forem postadas. Segue a gente no Instagram, @adventista_caxambi. Beleza? E aí, a lição vai trazer o verso de 1 Coríntios 8, do 1 ao 13. Eu não vou ler ele todo, mas logo no iniciozinho fala uma coisa que é muito importante para a gente entender do que Paulo está tratando aqui. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Logo no primeiro capítulo ele vai falar essa frase muito forte, né? Que o conhecimento vai levar ao orgulho, mas o amor edifica. E aí traz um contexto que naquele momento, existiam pessoas, cristãos, que achavam que comer comidas oferecidas a ídolos era algo pecaminoso, né? Ainda mantinha aquelas crenças de antes, e aí Paulo vai se referir a eles como fracos, né? Porque eles ainda não conseguiram se desgarrar, enfim, daquelas questões. Já a galera que entendia que como os ídolos não são nada, né? Como esses cristãos consideravam que não existia esses ídolos, né, que a galera construiu, eles comiam e não tinha problema. Só que Paulo vai trazer aqui que se você come e isso vai escandalizar o seu irmão, né, isso vai ser pedra de tropeço por seu irmão, porque o seu irmão vai achar esquisito e tal, enfim, ou então vai inclusive achar que existe alguma ligação entre idolatria e cristianismo, isso não deveria acontecer. Então o conhecimento, ele tem que ser carregado junto do amor, porque você tem que pensar no seu irmão e no que o seu irmão vai pensar a partir do seu conhecimento. Porque se você acabar prejudicando ele nesse sentido, você, enfim, não está servindo de nada esse conhecimento, porque você está acabando fazendo seu irmão cair em pecado, né? Causando divisões, que é isso que a gente estava estudando também no outro trimestre, na outra lição. E vai dizer, a Bíblia vai falar, vai enfatizar mais de uma vez, até em Atos 15, do 20 ao 29, vai dizer assim, né, sobre a questão dos alimentos sacrificados, como isso era visto negativamente por Deus. Vai dizer assim, no verso 20, do capítulo 15. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. E no verso 29 também vai dizer que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem. Então, além disso ser uma situação delicada, isso estava causando também conflitos na comunidade, porque uma coisa outra acreditava em outra, mas aí que entra a questão do conhecimento, né? Até onde ele pode ser benéfico e até onde ele pode causar barreiras, divisões entre os irmãos. Porque o que Paulo mais está enfatizando aqui não é nem tanto a questão do que um acredita, do que o outro acredita, mas se aquilo vai causar algum tipo de escândalo, algum tipo de revolta ali no meio do povo de Deus, que era para estar unido, e não com essas discussõezinhas bobas que não vai levar para lugar nenhum. A falta de unidade, né? Era mais importante para Paulo do que, enfim, o conhecimento em si, porque se as pessoas iam comer ou se não iam comer, é uma questão um pouco menor do que uma igreja dividida, né? A gente já viu aqui em outras lições o perigo das panelinhas, o perigo das divisões entre igrejas. Então, Paulo aqui, ele vai focar em um princípio muito importante da Bíblia, que é o amor ao próximo, né? Então, se a gente ama o nosso irmão, óbvio que a gente vai fazer tudo para que ele continue na igreja, para que ele continue firme, para que ele vá avançar, né? E aí, quando o Paulo usa essa palavra fracos, eu achei um pouco forte, mas fraco que ele diz é a galera que está engatinhando, né? Por exemplo, um bebezinho, né? Quando ele começa ali a dar os primeiros passinhos dele, às vezes ele cai, ele tropeça. Então, que a gente é um pouco mais maduro na igreja, se a gente tem um conhecimento maior do que o do nosso irmão, que a gente não use ele para poder acabar prejudicando esse mesmo irmão, né? Que a gente ajude, assim como um pai, por exemplo, né, que cuida de um bebê e que dá orientação e que ajuda ali a engatinhar, que a gente também consiga cuidar dos nossos, né? E vai dizer a lição, né, que ele não critica, Paulo não critica o conhecimento em si, mas o tipo de conhecimento que produz arrogância e divisão na igreja. Conhecimento sem amor não é conhecimento genuíno. O conhecimento verdadeiro surge somente quando alguém ama a Deus e por ele é conhecido. E também vai dizer, né, em Deuteronômio 6,4, ame o Senhor seu Deus. Dizendo, né, que a gente deveria amar e adorar, não idolatrar, mas
adorar somente a um Deus. Então ele critica a questão tanto da idolatria quanto da imoralidade sexual envolvida com esses alimentos, mas também fala, né, reforçando o único dever do cristão, que deve ser adorar somente a Deus e prestar culto somente a Ele. E aí lá no finalzinho da lição tem uma frase que eu achei bem importante, que diz assim: o chamado cristão é praticar a abnegação por amor a Cristo. Então, é isso, né? A gente abdica de coisas por Cristo, mas a gente quase nunca pensa que a gente também precisa abdicar de coisas por conta do próximo, né? Eu não vou fazer uma coisa que, enfim, né, vá prejudicar meu irmão, então eu preciso de abdicar de várias coisas. Por exemplo, essa galera aqui, que sabia que comer alimentos oferecidos a ídolos não tinha problema, mas quem tinha amor ao próximo não comia. E aí, enfim, né, imagina, você tinha que comprar outra carne, fazer uma outra procura, porque essa carne a gente vai ver mais pra frente que ela acabava entrando ali no mercado e não tinha muito como diferenciar. Então era uma coisa difícil de fazer. Então, assim, existem abdicações que a gente vai fazer por causa de Deus? Vai ter várias, né? A gente vê muito pela Bíblia. Mas também vai ter abdicações que a gente vai fazer por conta do próximo, né? E isso é bíblico e tá em um dos mandamentos que resume vários outros, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente se abdica de algo que a gente gostaria de fazer, mas em amor ao próximo, eu vejo isso assim uma forma muito bonita de amar, porque a gente muitas das vezes pensa só no nosso prazer, na nossa satisfação pessoal, e muitas das vezes a gente esquece que o outro também tem sentimentos, que o outro também teve uma cultura, teve uma história diferente da nossa, e a gente poder ter esse olhar mais carinhoso, de olhar para aquela pessoa e ver que aquela pessoa, como a Sara falou, está engatinhando na fé, está aprendendo coisas que você tem conhecimento, mas outras vezes ainda não tem. Então, você ter essa paciência, assim, mostra um amor que é o que Cristo quer que a gente tenha pelo próximo e quer que tenha por ele também. Exato. Então, vamos fazer uma oração para a gente concluir? Senhor, nosso Pai, obrigada, Senhor, porque várias vezes o Senhor nos ajuda com tantas questões que a gente tem dúvidas, com tantas questões que a gente precisa engatinhar ainda na fé, que a gente também seja luz para os nossos irmãos que estão engatinhando, que estão chegando agora, que estão aprendendo sobre o teu amor, que nunca, de forma nenhuma, o nosso conhecimento venha prejudicar o nosso irmão, que venha ser tropeço para ele, que faça ele, enfim, ter confusões com relação a ti, que nunca o nosso conhecimento cause divisões, que fira a unidade da igreja, que é muito importante. O corpo precisa estar junto, o corpo precisa estar unido, precisa estar pensando igual. Então, que o Senhor, por favor, nos ajude a usar o nosso conhecimento com amor. Que a gente nunca esqueça desse amor quando a gente for agir, quando a gente for pensar, quando a gente for pregar para os nossos irmãos. Esteja conosco, é isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, mais uma vez, te lembrando aí de se inscrever no nosso canal, ligar o sininho, segue a gente também no Instagram, tá bom? Tchau, tchau.